Olá, quinto ano. Boa tarde, tudo bem com vocês? Como estão? Passaram bem o feriado? Foi tranquilo? Deu para descansar um pouquinho? Ou vocês nem estavam cansados? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos retornando para mais uma aulinha de geografia. Aula de hoje ainda tratando sobre a população do Brasil, mas desta vez vou fazer a correção da matriz 14 que eu passei para vocês na semana passada, né, que vai tratar um pouquinho sobre a população em movimento, né, o deslocamento da população em torno de um território. Antes de começar a aulinha, importante aí lembrá-los mais uma vez de assinar a lista de presença, que o link está na descrição desse vídeo, tá? Não deixem de assiná-lo. Qualquer dúvida que vocês tenham, né, tanto em relação à matriz, como em relação ao conteúdo, ou da minha explicação aqui, você pode me mandar pelo comentário aí desse vídeo, pela parte de comentários, né? Ou então você pode também anotar no seu caderninho e durante a nossa live, durante a nossa interação, eu posso esclarecer para vocês. O importante é que a gente não deixe dúvida, tá? Sempre que possível, me pergunte. Bom, pessoal, nós estamos trabalhando aí neste capítulo, eu gosto sempre de recapitular um pouquinho, né? O capítulo 3 do nosso livro didático, que vai tratar um pouquinho sobre a população do Brasil. Nós já vimos diversos aspectos dessa população, quantos brasileiros somos, né? A característica de cada parte da população. Vimos que a população brasileira está envelhecendo, né? Uma população que está se tornando idosa, né? Ao longo do tempo. Tem nascido cada vez menos pessoas, né? E, no entanto, tem se vivido mais em nosso país. E isso acaba, né, por mostrar que a nossa população, como eu havia dito para vocês, ela está passando por um processo de envelhecimento. A população brasileira está se tornando idosa. Mas é importante, a partir dessa correção da matriz 14, nós pensarmos que a população brasileira, né, ela também está em constante movimento, né? A distribuição da população sobre o território brasileiro, ela é muito dinâmica. Por que ela é dinâmica? Porque as pessoas, a todo momento, elas se movimentam, tá? Elas se movimentam, então, de forma contínua ao longo do tempo. E ela se movimenta de maneira diversificada, tá? Pelo espaço geográfico, pelo nosso território. Este movimento da população é chamado de deslocamento populacional. Tá? Então, com esses deslocamentos populacionais, as pessoas chegam a um novo município, elas chegam em um novo estado, tá? Elas costumam mudar de uma região para outra e acabam levando com elas, né, os costumes, né, do seu lugar de origem, e isso faz com que o nosso país tenha uma diversidade cultural muito grande. O que quer dizer isso? Aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos, né, como costume comer um pãozinho de queijo, né? Esse tipo um queijinho com goiabada. E aí, quando eu saio de Minas Gerais, por exemplo, resolvi morar lá no Maranhão, lá no Nordeste, né, em São Luís, lá na capital do Maranhão, e eu levo essa característica nossa aqui de comer um pão de queijo, um queijinho com goiabada para lá, né, e isso acaba aumentando o quê? A diversidade cultural do nosso país. Então, o deslocamento populacional, o deslocamento das pessoas acaba por aumentar a diversidade cultural do nosso território, do nosso país aí, tá bom? Então, pessoal, são vários os motivos que levam as pessoas a se deslocar dentro de um país, dentro de um município, dentro de um estado, né? Algumas pessoas se deslocam aí
buscando oportunidades de emprego. Outras deslocam buscando melhores condições de vida, não é verdade? Às vezes aquela região que ela vive é uma região muito pobre, é uma região com índice de criminalidade muito alto, então ela vai buscar por melhores condições de vida, enquanto tem algumas pessoas, é importante nós sabermos, que elas vão se deslocar, que elas vão se movimentar em um território, né, de forma aí obrigadas, tá? Não foi uma escolha delas, elas tiveram que ir obrigadas por causa de conflitos relacionados à terra, por exemplo, desastres naturais, tá? Um local pode ter ocasionado, por exemplo, uma enchente, né, e as pessoas vão ter que deslocar, elas vão ter que se movimentar. Então são várias as causas no qual existem aí o deslocamento populacional, tá bom? Um tipo de deslocamento muito importante que nós tivemos aqui, temos ainda um pouco, né, mas ele ocorreu mais no passado no Brasil, é chamado de êxodo rural. Vocês já ouviram falar nessa palavra? O êxodo rural nada mais é quando as pessoas deixam o campo em direção às cidades. Elas deixam de viver no campo para morar nas cidades, tá? Isso é chamado de êxodo rural. É um tipo de migração. O deslocamento populacional ele pode ser entendido também, tá? Ele pode ser chamado como migração. Tá? As pessoas migram, elas se deslocam de um local para o outro. Tá? E nós temos esse tipo de migração, que é o êxodo rural, quando as pessoas deixam de viver no campo e passam a ir morar nas cidades. Tá bom? Vocês já ouviram falar nisso? Por que será que o êxodo rural acontece, hein? Quais são os fatores que acabam condicionando as pessoas, né, a deixar o campo e ir morar nas cidades? O que vocês acham, né? Um deles eu posso citar é que nas áreas urbanas, né, nas cidades, eu tenho uma maior oferta de emprego, não é verdade? O campo, né, o meio rural está se tornando cada vez mais mecanizado, né? A força do trabalho das pessoas está sendo trocada o quê? Por máquinas. Então elas vão deixando de ter emprego no campo e elas vão para as cidades, elas vão em busca, né, nas cidades de emprego. Então, nos centros urbanos, nós temos aí uma maior disponibilidade de emprego. Por quê? Elas também buscam, nos centros urbanos, uma maior infraestrutura. As áreas urbanas oferecem uma maior infraestrutura. Em que sentido? Eu tenho maior oferta de serviços relacionados à educação, à saúde, ao próprio emprego, a moradias. Então, o que acontece? As pessoas muitas vezes elas deixam o campo em busca de emprego e por melhores condições de vida, né? Às vezes no meio rural elas têm que andar grandes distâncias para poder achar uma escola. Às vezes elas têm que andar grandes distâncias para achar um posto de saúde, um hospital. Então isso tudo acaba com que as pessoas deixem o campo e busquem morar, viver nas cidades. Isso é chamado, então, o êxodo rural. Tá? O êxodo rural ele é um traço muito marcante no deslocamento das pessoas no Brasil, tá bom? Eu posso dizer que o desenvolvimento industrial, ou seja, o surgimento da indústria, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, lá nas décadas de 40 e 50, ele atraiu muitas pessoas que moravam no campo em direção às cidades, tá? E aí esse processo ele acabou acelerando cada vez que o tempo foi passando, nas décadas seguintes, né? Ele foi acelerando e o Brasil deixou de ser um país rural, que as pessoas viviam mais no campo do que nas cidades, e passou a ser um país o quê? Urbano, porque as pessoas começaram a viver mais nas cidades, ok? Então, um tipo de migração é chamado de êxodo rural. Há ainda outras formas de deslocamento das pessoas
nenhum território, né? Eu tenho um deslocamento, coloquei para vocês aí na nossa matriz, estou aproveitando para recapitular e explicar mais algumas coisas, né? Um outro movimento, uma outra forma de mobilidade, de deslocamento da população é chamado de migração, né? De movimento sazonal. Movimento sazonal, pessoal, é o deslocamento de pessoas em um período de tempo, tá? O que acontece? Eu tenho uma pessoa que vive lá no Nordeste. E nós sabemos que o sertão nordestino, ele é muito seco, né? Não chove e tal. E o que acontece? Essas pessoas, na época da grande seca, quando está muito seco lá, elas saem do sertão e vão para uma outra região do Nordeste, no qual é mais úmida, tem mais chuva e tem mais oportunidade de emprego. E elas ficam lá nesse período chuvoso, nessa região. E quando termina a época de chuva nessa região, elas voltam para o sertão, elas voltam para a sua cidade de origem. Então, é uma migração, é um movimento que nós chamamos de sazonal, tá? É o deslocamento por um período de tempo. Ele costuma ser motivado pelo trabalho. Então, as pessoas vão, elas ficam alguns meses em alguma região e depois retornam, tá? Ela é sazonal porque ela está relacionada aí a um período de tempo, ok? Existe um outro movimento também, coloquei para vocês aí na apostila, que é chamado de movimento pendular. É igual o pêndulo de um relógio. Já viu o pêndulo de um relógio? Ele vai e volta. Só que ele é diferente do movimento sazonal, porque o movimento pendular é um movimento mais rápido. Quando as pessoas vivem numa cidade, por exemplo, Nova Lima, elas vivem em Nova Lima, né, elas moram lá em Nova Lima, e elas, durante o dia, elas trabalham em Belo Horizonte. Então, o que elas fazem? Elas saem de Nova Lima e vão para Belo Horizonte trabalhar. Depois que termina o trabalho, elas voltam para Nova Lima. No outro dia, elas voltam para Belo Horizonte. Depois que termina o trabalho, elas voltam para Nova Lima. Então, o movimento pendular é quando as pessoas se deslocam de uma cidade para outra para trabalhar ou estudar. Eles geralmente voltam para casa no mesmo dia. É diferente daquele movimento sazonal que eu falei com vocês. O movimento sazonal, a pessoa vai, ela fica um determinado período, alguns meses, e depois volta. Esse é o movimento sazonal. O movimento pendular, as pessoas vão e voltam no mesmo dia. Muitas vezes isso acontece, por exemplo, alguns de vocês moram em Contagem, né, mas estudam em Belo Horizonte. O que vocês fazem todos os dias? O movimento de um pêndulo. Vocês vão e voltam todos os dias para ir para a escola. Tá bom? Então esse é o movimento pendular, quando as pessoas vivem em uma cidade e se deslocam para outra cidade para estudar ou para trabalhar. E isso acontece no mesmo dia. Legal? Existem ainda outros dois tipos de migrações no Brasil, que são chamadas migrações internas, né? Essas migrações internas, elas se referem, elas são o quê? O movimento de pessoas dentro de um mesmo território, ou seja, o movimento das pessoas dentro do Brasil. Então as pessoas, por exemplo, elas podem migrar, elas podem se movimentar em uma mesma região. Por exemplo, a região sudeste que nós temos aqui, ó, que tem o estado de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Então as pessoas podem migrar. Eu saio aqui de Minas Gerais, vou morar em São Paulo, ou vou morar no Espírito Santo, ou vou morar no Rio de Janeiro. Esse tipo de migração interna é chamado de migração intra-regional. Por quê? Ela está dentro da região. Tá? Por exemplo, da região sudeste que eu falei. Eu não saio da região sudeste para poder morar em um outro lugar. Então, migração intra-regional. E existe um outro tipo de migração interna que é chamado de migração interregional. Quando eu saio da minha região de origem. Por exemplo, eu moro em Minas Gerais, isso já aconteceu comigo, e eu fui morar durante um tempo lá no Maranhão. Tá? Ou seja, lá na região Nordeste. É uma migração interregional.
tá? Quando as pessoas, né, elas saem de uma determinada região para ir morar em outra região, tá bom? Conseguiram compreender então? Facinho, né? Esse breve resumo da nossa matriz, tá? Agora vamos à correção dela, que vai ser bem rapidinho. Vocês vão ver que ela é bem tranquila mesmo de corrigir. Olha lá, correção da matriz 14. Vamos passar. De acordo com o mapa apresentado no texto, quais são as unidades federativas com maior quantidade de população natural? Então, nesse mapa que eu coloquei para vocês na matriz, ele está dando a ideia aí do Brasil, né, população não natural por unidade federativa lá de 2011. Não natural quer dizer que a população não pertence àquele estado, não é o seu estado de origem. Elas, em algum determinado período da história, elas migraram para aquele estado, tá? Elas foram em direção àquele estado. E olha só, nesse mapa pode-se observar o número de pessoas a cada grupo de 100 que não nasceu naquele estado em que vive. Então, neste mapa aqui, através da legenda dele, eu consigo perceber, né, que os estados eles estão separados aqui por algumas cores, que existe um número de pessoas a cada 100 que não nasceu nesse estado aqui. Tá? Então, olha só, de acordo com o mapa apresentado no texto, quais são as unidades federativas, ou seja, quais são os estados com a maior quantidade de população natural? Não natural. Qual que é os estados aí que tem o maior número de pessoas que não nasceram naquele estado no qual elas vivem? Quando eu analiso aqui pela legenda, observem aqui, ó, quanto mais escuro, mais pessoas eu tenho a cada 100, né, no grupo de 100, que não são daquele estado de origem. E quando eu analiso aqui pela legenda, então, as cores, eu posso estabelecer aqui, ó, o estado de Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e também Tocantins. Estes são os estados, então, no qual se apresenta, né, a maior quantidade de população não natural. Como é que eu consegui perceber isso? Olha lá, o número de pessoas a cada 100 desses estados. Olha, nesses estados com a cor roxa, aproximadamente 62 pessoas de 100 que vivem nesse estado aqui não são desse estado de origem, tá? Elas o quê? Foram para lá em algum período das suas vidas, tá bom? Eles são migrantes, eles se deslocaram ao longo do tempo. Então vamos ver aqui a resposta. Olha lá, de acordo com o mapa, Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Essa é bem fácil, né? Bem tranquila de fazer. Olha só, qual é o número de população não natural a cada 100 pessoas na unidade federativa que você vive? Então, nós aqui vivemos em qual unidade federativa? Minas Gerais. Quando eu analiso, então, a cor de Minas Gerais aqui pela legenda, né, eu consigo perceber que a população não natural, né, no número de pessoas a cada 100 é de que aqui? Qual dessas cores aqui? Essa aqui, não é verdade? Olha, deixa eu ver aqui, o desenho está bem clarinho aqui, né? De 31 a 40. Então, em torno de 40 a 31 pessoas que vivem aqui no estado de Minas Gerais, não pertencem a esse estado, não é o estado de origem dela, de onde elas nasceram. Tá bom? Tá legal? Fácil resolver essa aí também, né? Basta nós analisarmos o mapa e lembrarmos de lermos corretamente a legenda. Vamos ver mais. Como as condições de infraestrutura influenciam os deslocamentos populacionais. Então, como que as condições nas cidades elas vão influenciar os deslocamentos populacionais? Lembra que eu falei com vocês que os centros urbanos, as cidades, né, por apresentar uma maior infraestrutura, elas vão ter maior oferta de emprego. Não é isso? Elas podem ter uma maior oferta de emprego. O que mais que elas podem ter?
uma maior oferta de serviços relacionados à saúde, à educação, mais segurança, mais facilidade para ter habitação, né, casas. Então, todos esses fatores, eles condicionam, né, os deslocamentos populacionais. As pessoas estão sempre em busca de melhores oportunidades. Tranquilo? Então, essa é a questão 3, bem facinho também, né? Olha lá, vamos ver. Olha a resposta aí. À medida que as áreas urbanas oferecem mais empregos e sua maior infraestrutura, como maior oferta de serviços, de saúde e de escola, de educação, isso faz com que as pessoas se desloquem, que as pessoas se movimentem, as pessoas migrem para esses locais. Beleza? Vamos ver a 4. Olha a 4, coloquei um monte de desenho aqui para vocês, mas vocês vão entender logo logo. Vou arredar um pouquinho, não dá para descer mais essa imagem. Mas vamos ver. Complete os itens a seguir com a definição de cada tipo de deslocamento populacional. Então, no início dessa aula aqui, eu falei com vocês vários deslocamentos que a população pode realizar dentro de um território, não é verdade? Então, aqui nós vamos só definir, nós vamos só dizer sobre eles. E eu vou usar o exemplo, esses desenhos que eu coloquei para vocês. Então, olha só, vamos ver, migração intra-regional. A migração intra-regional, cadê minha canetinha para eu poder escrever, cadê? Vamos lá, a migração intra-regional, pessoal, são as pessoas quando elas migram dentro, as pessoas vão migrar dentro de uma região. Não é isso? Letrinha, hein? De uma região. Então, por exemplo, aqui, ó, as pessoas podem migrar dentro de uma mesma região. Elas podem estar aqui na região norte, no estado do Amazonas, por exemplo, e ir em direção ao Pará, ou elas podem ir em direção ao Amapá, ou então Roraima, Acre, tá bom? Então, esse tipo de deslocamento é quando a pessoa está dentro da mesma região, ok? E a migração interregional é quando as pessoas vão migrar entre duas regiões, por exemplo. Entre duas regiões. A pessoa pode sair aqui, ó, vou usar esse outro mapa aqui. Ela pode sair aqui de Minas Gerais e ir para a região Nordeste, ou ela pode sair de Minas Gerais e ir para a região Centro-Oeste, da região de Minas Gerais ir para o Sul, da região aqui de Minas Gerais ela pode ir para a região Norte, tá bom? Então, quando a pessoa vai migrar, ela vai se deslocar entre duas regiões ou mais. E o êxodo rural? É a migração, é o deslocamento que eu falei com vocês das pessoas o quê? Do campo para as cidades. Olha o exemplo aqui da imagem, que legal. E eu falei os diversos fatores que levam essas pessoas a migrarem, né? Olha lá. Rápido, querida. Chega de sofrer com a seca. Vamos para São Paulo. Lá tem muita água e trabalho. Então, olha só, as pessoas estão deixando a casa delas num local que é seco, que não tem trabalho. Estão pegando um ônibus aqui, ó, com destino a São Paulo, tá bom? Elas vão deixar esse local aqui, o campo delas, e vão em direção às cidades, ok? E o movimento sazonal? O movimento sazonal, pessoal, é o deslocamento temporário. Vou colocar aqui, ó, deslocamento temporário. Meu Deus! Temporário. Esse deslocamento temporário ele pode durar algumas semanas, ele pode durar alguns meses. Geralmente ele está relacionado a algum tipo de trabalho, geralmente trabalhos temporários. Olha aqui, ó, um movimento sazonal aqui. Olha o sertão aqui, essa parte aqui, ó, é a parte mais seca do Nordeste. Quase não chove aqui. Então, no inverno, quando chove menos ainda, o que a pessoa faz? Ela migra
para essa região aqui, ó, para o litoral, por exemplo, chamado Zona da Mata Nordestina, atrás de emprego. E ela fica lá durante o inverno. Quando começa o verão, a época das chuvas, ela volta para a região aqui, ó, dela de origem. Ela volta para o sertão aqui, porque aí ela vai conseguir plantar, ela vai conseguir ter algum tipo de trabalho. Tá bom? Então esse é o movimento sazonal, que é o deslocamento temporário, tá? E o movimento pendular é o deslocamento motivado pelo trabalho, né? O deslocamento por trabalho, igual eu falei com vocês, trabalho ou estudo, né? Geralmente ele acontece em um dia. Olha aqui, as pessoas aqui, ó, elas saem, eu coloquei essa imagem aqui porque elas saem da casa delas pela manhã, vão para o trabalho, vão para a escola, e quando dá o final da tarde ou o início da noite, elas retornam para suas casas, tá? Então essa é o tipo de movimento pendular, ela vai fazer o movimento do pêndulo de um relógio, tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa correção. Estou disponível para vocês tirarem qualquer dúvida, né? Se não tiver entendido, eu terei o maior prazer em explicar novamente, tá bom? Não deixem de assinar a lista de presença e não deixem aí de participar das aulas durante as lives, tá? Aguardo vocês na próxima, então. Tchauzinho e muito obrigado. Valeu, galera!